Fala pessoal, beleza? Então vamos dar continuidade aí na nossa discussão sobre programação de microcontroladores. Bem na aulinha a gente viu um pouquinho sobre o que é programação, sobre o que são microcontroladores, como a gente pode interagir com eles para criar ali um sistema automático. E hoje a gente vai dar continuidade nisso, ah, começando a discussão por a gente incluir alguma coisa que permita o usuário interagir com esse sistema, porque até agora a gente só fez o microcontrolador atuar de forma autônoma. Então a gente tem um programa, ele vai lá e segue esse programa. Mas muitas vezes a gente quer dar a opção de o usuário interagir com esse programa. E o que a gente vai utilizar aqui para fazer essa interação, pessoal, vai ser um botão, por enquanto. Então, o que é esse botão? É um botão, é um contato aqui, certo? Que ele tem a capacidade de abrir e fechar. Quando ele está aberto, ele não deixa passar corrente, mas quando ele fecha, ele deixa passar corrente ali, né? Ele deixa passar um sinal para a gente consegue detectar esse sinal para ver se o botão está pressionado ou não, à medida que a gente faz ali um circuitinho inteligente para fazer isso daí, beleza? Então, o que acontece, pessoal? Através dessa detecção se o botão está pressionado ou não, a gente vai poder permitir que o usuário interaja com o sistema automático. Por quê? Porque muitas vezes o usuário precisa ligar e desligar alguma funcionalidade, ativar ou desativar alguma configuração, navegar em menus. Então, o uso de botões é bastante prevalente em sistemas automáticos, e então a gente vai começar a adotar os nossos sistemas dessa capacidade de interação com o usuário, legal? Então, esse botão que a gente vai trabalhar, pessoal, a gente chama ele de push button. Por quê? Porque ele é um botão que você empurra, literalmente isso, né? A gente fala que ele é sem retenção, por quê? Porque quando você pressiona ele, ele fecha o contato, quando você solta, ele abre de volta, como se ele tivesse, na verdade ele tem, né? Uma molinha ali mecânica ali que quando você empurra ela vai e fecha o contato, quando você solta ele volta à posição original. Por exemplo, como se fosse uma campainha que a gente tem na nossa casa, né? Que você vai, pressiona e ela volta, né? É diferente do interruptor para ligar a nossa luz, que é o que a gente falaria que é uma chave com retenção. Por quê? Porque você muda a posição e ela fica naquela posição até que venha alguém e mude ela de posição novamente. Legal? Então, o que que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai começar a inserir esse cara no nosso circuito. E para fazer isso, pessoal, é importante a gente falar que a gente vai utilizar o nosso botão num circuitinho que vai ter duas situações. Vamos começar com esse da esquerda aqui, ó. O que que vai acontecer? Nesse daqui, quando eu tenho VCC, vocês imaginam que isso aqui é o nosso sinal de 3,3 volts, beleza? Então, o que que acontece, ó? Aqui embaixo, a gente tem o nosso botão, esse SW1, certo? Ele está indicado como uma chavinha aberta. Se eu vier aqui empurrar ele, ele vai fechar esses dois contatos aqui e vai deixar passar o nosso sinal elétrico até esse pininho aqui, que vai ser onde a gente vai estar colocando a porta digital do nosso microcontrolador, tudo bem? Que ele fala aqui, né? Uma entrada lógica, né? Então vai ser aqui a entrada do nosso microcontrolador, um pino lá do microcontrolador. E aqui embaixo, pessoal, a gente tem um resistor aqui, ele bota aqui a aproximadamente 10 quilômetros, que é só para ser um resistor grande. Isso aqui embaixo, pessoal, ele está usando essa notação aqui, mas é como se fosse aquela nossa simbologia do GND, tá, pessoal? Então isso aqui representa o nosso 0 volts, a nossa referência do circuito, legal? Então o que acontece, pessoal? Olha só, enquanto esse botão não estiver pressionado, ele estiver aberto, o que acontece? Ó? A nossa porta digital do microcontrolador, ela está ligada através do resistor ao GND, tudo bem? Aí o que acontece? Então, se o meu botão não estiver pressionado, esse sinal que a gente vai estar lendo como microcontrolador vai ser um sinal de 0 volts, através de quem? Através do resistor de 10K. A hora que eu vier e pressionar o nosso botão, o que que vai acontecer? Ele vai fechar esse contato, o sinal elétrico vai poder passar por aqui. O que que vai acontecer, pessoal? Olha só. Eu vou ter agora, né? Eu vou ter agora
como isso aqui não tem, o botão em tese não tem resistência nenhuma, ele é um condutor, a gente vai tratar ele como se fosse condutor perfeito, significa que aqui, do outro lado dele, eu vou ter os mesmos 3,3 volts, né? Então, eu vou ter uma pequena corrente passando aqui neste nosso resistor. De uma ponta do resistor eu tenho 0 volts e na outra ponta eu tenho 3,3. A gente pode até calcular, usar a lei de Ohm aqui, calcular qual que é essa corrente que vai passar nesse resistor, mas na prática ela não importa muito, tudo bem? O que importa é o seguinte, é que na outra ponta do resistor eu vou ter os 3,3 que está passando através do botão que está pressionado. Então, o que, que o meu circuito aqui vai receber? Ele vai receber 3,3 volts, certo? E 3,3 volts significa, para o nosso circuito lógico, verdadeiro, significa o valor lógico 1, certo? De novo, se eu não pressionar o botão, pessoal, o que, que vai acontecer? Olha só, se o botão estiver aberto, não vai estar passando corrente no resistor aqui de 10K. Então, o que, que vai acontecer? Se não tem corrente descendo aqui, significa que eu não tenho queda de tensão nesse resistor, certo? Por quê? Porque V é igual a RI. Se isso daqui é zero, independentemente do valor de R, V também tem que ser zero, certo? Então, 0 menos 0 significa que eu tenho 0 volts aqui em cima. Então, quando eu não estiver pressionando o botão, eu vou ter 0 volts aqui em cima. Significa o quê, pessoal? Significa que o meu circuito lógico aqui, o meu microcontrolador, vai estar lendo 0 volts, que é o valor lógico 0. Aí vocês me perguntam, professor, mas por que eu preciso botar esse resistor? Eu não podia simplesmente ligar aqui com o nosso botão? Não pode, meu aluno, pelo seguinte, porque se você não tivesse resistor aqui, o que, que vai acontecer? Quando o botão estiver pressionado, não está chegando nem 3,3 nem 0 volts, não está chegando nada na entrada digital do microcontrolador. A gente diz que então que nesse caso a nossa entrada estaria flutuando. Então ele vai estar lendo qualquer coisa ali, ele vai estar lendo ruído, ele vai estar lendo um sinal espúrio ali que não tem significado físico nenhum. E quando ele tá flutuando, está solto ali, muitas vezes pode acontecer de ele fazer uma leitura falsa, né? De ele dar uns falso positivo ali, acontece. Então, para evitar isso, a gente bota esse resistor para o GND, certo? Esse resistor para o GND, o que, que ele vai fazer? Ele vai garantir que enquanto o botão estiver pressionado, quando o botão estiver pressionado vai chegar ao 3,3 volts, ele vai estar lendo 0 volts através do resistor, de modo que se eu pressiono o botão, eu tenho o valor lógico 1, uma tensão de 3,3. E se eu não pressiono, eu tenho 0 volts, que é o valor lógico 0, beleza, pessoal? Quando eu tenho isso daqui, que eu pressiono o botão e isso me dá o valor lógico 1, e quando eu não pressiono o botão, isso me dá o valor lógico 0, a gente chama isso de lógica positiva, tá? Porque se eu estou pressionando, se eu pressionar o botão significa verdadeiro e não pressionar significa falso, eu chamo isso de lógica positiva, tá? E esse circuito aqui da esquerda que implementa essa lógica positiva. Aqui no lado direito, pessoal, a gente inverteu a posição do nosso botão com o resistor, tudo bem? E o que, que vai acontecer aqui, galera? Olha só, enquanto eu não estiver pressionando esse botão, o que, que vai acontecer? Aqui em cima eu tenho 3,3 volts, certo? O que vai acontecer? Se eu não tenho, né, na entrada do nosso microcontrolador não entra corrente, e a corrente também não consegue descer aqui para o GND, certo? Para o nosso 0 volts aqui, por quê? Porque a chave está aberta, o nosso botão está aberto, ele não está deixando passar corrente. Se não estiver passando corrente, eu não tenho queda de tensão aqui. Novamente, por quê, pessoal? Porque V é igual a RI. Se I for zero, então V também vai ser zero. Então, nesse caso, o que, que vai acontecer? Aqui, onde eu estou medindo aqui com a entrada do meu microcontrolador, eu vou ter 3,3 volts. Bem, pessoal. Isso aqui ele vai interpretar como a lógica 1. Mas nota que agora eu tenho 1 quando eu não pressiono o botão, certo? Então, eu não pressionei o botão, eu tenho o valor lógico 1.
Agora vamos ver o que vai acontecer. Ó. Se eu pressionar o botão, o que vai acontecer? Eu estou fechando o circuito, a corrente vai conseguir descer aqui, certo? Eu vou ter uma certa corrente que a gente poderia calcular usando a lei de Ohm aqui. E o que vai acontecer? Como eu não tenho queda de tensão, como eu não tenho queda de tensão no nosso botão, eu vou ter então aqui, ó, 0 volts aqui em cima. Quando eu tiver 0 volts aqui em cima, o que vai acontecer? Eu vou estar lendo 0 volts como controlador e 0 volts significa lógico zero. Só que agora eu tenho o valor lógico zero, o valor falso, quando eu estou pressionando o botão. Então aqui eu inverti. Se eu não pressiono o botão, eu tenho 1, e se eu pressiono o botão, eu tenho 0. Isso daí, pessoal, a gente chama de lógica negativa, certo? Então, lógica positiva, eu aperto o botão e dá 1. Lógica negativa, eu aperto o botão e dá 0. Como que eu monto os dois circuitos diferentes? Só depende se eu estou botando o botão entre o VCC, o 3,3 volts, e a porta do microcontrolador, ou se eu estou botando o botão entre o GND, o 0 volts, e a porta do microcontrolador. Tranquilo até aí, pessoal, beleza? Vamos testar isso aqui, vamos visualizar essa montagem aqui para a gente fazer então um primeiro circuitinho bem simples aqui, pessoal. Olha só o que a gente vai fazer, galera. A gente vai ligar aqui um botão e um LED aqui só para começar, tá? Então a gente vai ligar, ó. Nota o que a gente está fazendo aqui, pessoal. Aqui em cima eu tenho um resistor aqui e um botão. O botão, pessoal, ele tem uma propriedade que vocês estão vendo que aqui a gente está representando ele com 2 terminais, mas na prática ele tem 4 perninhas aqui, tá? A perna A e a perna B, elas são curto-circuitadas, tá? Então elas são a mesma coisa. Então quando eu boto só uma bolinha aqui, é como se fosse, na verdade, o A e o B. Por que ele tem as 4 perninhas? Para facilitar a ligação, tá, pessoal? E aqui embaixo, esse segundo terminal dele, na verdade são dois, são o C e o D, certo? Então, os dois terminais de cima e os dois terminais de baixo são interligados. E a hora que eu fecho o contato, ele conduz dentre os terminais de cima para os terminais de baixo, certo? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Olha só o que está acontecendo aqui no nosso circuito. Daqui para cá, ele sempre vai estar conduzindo. Então, olha só, eu estou recebendo aqui GND através do resistor, e isso está passando por essa perna que é sempre conectada e está chegando no pino 16 aqui do microcontrolador. O que vai acontecer aqui, pessoal? Ele vai estar sempre recebendo 0 volts, GND. Só que do outro lado do botão, o que eu tenho? Eu estou recebendo aqui, ó, 3,3 volts, estou recebendo VCC. Então, o que acontece aqui, pessoal? Quando eu apertar o botão, eu vou estar enviando 3,3 volts, estou enviando o digital 1. Quando eu não estiver pressionando o botão, eu estou recebendo 0 volts através do resistor de 10K. E aí, pessoal, pense aí um pouquinho. Isso aqui é lógica positiva ou lógica negativa? Pensou, pensou, pensou? Isso aqui, pessoal, é lógica positiva que a gente está usando, tá? Então, olha só, o nosso resistor está ligado entre o GND e a porta do Arduino, ou do ESP. Então, ó, GND, resistor, porta do ESP. E o botão está ligado entre o microcontrolador, o nosso ESP, e o 3,3 volts. Olha só, então a gente está implementando aqui uma lógica positiva. E do outro lado do circuito vocês já estão maceteados, né, galera? Olha só aí. Resistorzinho aqui vindo da saída digital. Quantos ohms esse cara aqui, pessoal? E aí, muito bem, né? 220 ohms. E aí o que vai acontecer? Ele vai passar aqui pelo nosso LED e vai chegar no GND. Então, quando ele mandar aqui o 3,3 volts, ele vai acender esses LEDs aqui para a gente, legal? O que a gente vai fazer no código aqui então, pessoal? Olha só, a gente vai botar aqui uma variável inteira chamada botão, chamado 15, para dizer que a gente vai botar o botão aqui no nosso pino 15. O LED da porta, que está ligado na porta 32, eu vou atribuir o valor 32, porque ele está ligado na porta 32. Excelente, pessoal.
o LED 25 na porta 25 e vou criar aqui agora, pessoal, uma variável do tipo boolean, leitura bot igual a zero. Pessoal, quando eu faço uma variável int, ela é um inteiro, né? Então ela pode receber valores inteiros, né? 1, 2, 3, 20, 45, 88, legal, né? Quando eu falo de um boolean, ele é uma variável binária, uma variável booleana. Ele só pode receber dois valores, 0 ou 1, verdadeiro ou falso, ligado ou desligado, certo? Então, o que acontece? Essa variável aqui, leitura do botão, ela só vai poder retornar dois valores. Só vai ter dois valores possíveis para ela armazenar, ou 0 ou 1. Como a nossa lógica aqui é positiva, quando o botão estiver pressionado, né, a gente vai mandar ele fazer alguma coisa aqui, mas a gente vai querer que ela armazene o valor 1 quando o botão estiver pressionado. E quando eu não estiver pressionado, a gente vai querer que ela armazene o valor 0, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer aqui, galera? Olha só. No void setup, a gente vai dizer, né, isso aqui vocês já conhecem, né, que o LED 32 e o LED 25 vão ser outputs, mas a gente vai botar aqui um outro comandinho. A gente vai dizer que pin mode do botão, que é o pino 15, vai estar configurado como input. Input do inglês entrada, pessoal. Então significa que o nosso ESP ele tem que estar preparado para ler um sinal que vai chegar nessa entrada para ele processar isso. Esse sinal vai ser o nosso, se o nosso botão está sendo pressionado ou não. Aqui no loop, galera, o que vai acontecer? Olha só. Eu vou fazer aqui na linha 13 um comandinho leitura bot recebe, vai ser igual, tá? Então, isso aqui está fazendo o quê, pessoal? Eu vou, quando eu digo assim, leitura bot é igual a alguma coisa, eu estou dizendo que eu vou armazenar um valor na variável leitura bot, tá, pessoal? Lembra que a variável é como se fosse uma caixa, tá? Então, eu estou dizendo aqui que nesse momento aqui eu vou guardar dentro dessa caixa, dentro desse espaço aí para a gente na memória, eu vou guardar uma informação. Que informação é essa? A informação que é retornada pela função digital read botão. Como é que é essa função aqui, galera? A função digital read ela é uma função que faz a leitura de um pino de entrada, tá? Então eu tenho que ser de um pino que está configurado como input. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer a leitura desse pino. De qual pino? Do pino botão. Quem é botão é o pino 15. Cadê o pino 15? Aqui no desenho está o 16, né? Mas enfim, falha nossa aí, mas beleza. Então, o que vai acontecer? Ó, é esse pino aqui, certo? Então, a gente vai ler esse pino aqui, que pode estar recebendo 0 volts ou pode estar recebendo 3,3. Significa que ele pode estar recebendo o valor lógico 0 ou o valor lógico 1, certo? Então, ele vai fazer essa leitura desse pino aqui, certo? E vai armazenar esse valor, ou valor 0 ou valor 1, falso ou verdadeiro, desligado ou ligado, vai armazenar isso na variável leitura bot. E depois, pessoal, eu vou dizer assim, ó, digital write LED 25 leitura bot. Vocês lembram que antes a gente vinha aqui e dizia assim, high, se a gente queria ligar, ou a gente vinha aqui e dizia low, se a gente queria desligar. High e low são palavras reservadas na programação aqui do nosso microcontrolador, que elas têm significado equivalente ao dizer, se eu digo high, eu quero dizer que é ligado, então ela tem significado diferente ao passar o valor 1. Se eu vier escrever digital write, o pino onde está meu LED, e escrever o valor 1 ao invés de high, ele vai acender o LED também. Se eu vier, em vez do low, dizer 0, ele vai desligar, porque é a mesma coisa, tá? O 0, assim como o low, representa desligado. O high, o alto, representa a mesma coisa que o 1, que é ligado. Então, essa nossa variável aqui, leitura bot, ela armazena valores 0 e 1, que é a mesma coisa que dizer desligado e ligado, low e high. Então, eu posso passar aqui para essa função digital write, simplesmente o valor armazenado em leitura bot. O que ele vai fazer? Se em leitura bot tiver armazenado o valor 0, ele vai desligar o LED 25. Ele vai escrever no pino do LED 25 o valor 0, o valor low, ele vai desligar.
Se na variável leitura bot estiver o valor 1, o que vai acontecer? Eu vou escrever no pino 25 o valor 1. Por exemplo, pessoal, olha só, imagina aqui que a gente vem e não pressiona o botão, tá? Quando a gente não pressiona o botão, o que vai estar acontecendo? Esse cara aqui não conduz, então ele vai estar recebendo 0 volts aqui. 0 volts é o valor lógico 0. Então, quando eu vim aqui e der um leitura bot aqui, igual a digital read, isso aqui vai ser igual ao valor 0. Quando eu vim aqui digital write igual a digital write do LED 25, leitura bot, isso aqui vai valer 0 também. Então, ele vai manter o LED desligado. Entretanto, pessoal, se a gente vier depois e pressionar o nosso botão, o que vai acontecer? Olha só. Se a gente pressiona o botão, vai estar chegando aqui sim o valor de 3,3, que equivale ao valor lógico 1 da nossa porta digital do microcontrolador. Quando eu der aqui um digital read, isso aqui vai armazenar na variável o valor lógico 1. Quando eu vim aqui dar um digital write LED 25,1, o que vai acontecer? Ele vai ser equivalente a um high. Então, ele vai vir aqui e vai acender o nosso LED. Tudo bem, pessoal? Safe até aí? Vamos testar isso na prática para ver como isso funciona. Olha só. Então, aqui no nosso simulador, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai pegar e nós temos exatamente o mesmo código que a gente tinha ali anteriormente, certo? Então, a gente vai pegar aqui e vai trabalhar com o nosso botão na porta 15, certo? Vamos trabalhar aqui com o LED da porta 25 e a gente vai ter aqui uma variável que a gente vai chamar de leitura 15. Por quê? Porque vai ser a leitura do pino 15 que a gente vai armazenar nela. E lembra que ela é um booleano, só pode armazenar valores 0 e 1. Eu vou usar aqui o botão da porta 15, tá? O botão que está na porta 15 como entrada, o LED que está na porta 25 como saída, certo? Isso aqui está no meu setup, então só vai rodar uma vez assim que eu ligar o microcontrolador. E no loop, o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai armazenar na variável leitura 15 o valor da leitura digital do botão 15. E quando a gente der um digital write aqui, ele vai jogar na variável LED, no pino LED 25, o valor que tiver aqui. Então, olha só, eu não estou pressionando aqui. O nosso circuito está montado com lógica positiva, então se eu não pressiono o botão, está chegando zero aqui nessa variável leitura 25. Então, ele está vindo aqui dizendo digital write LED 25, 0. 0 é desligado, então o LED está desligado. Agora, quando eu pressionar esse botão, o que vai acontecer? Ele vai armazenar 1 aqui nessa variável. Então, olha só o que vai acontecer. Ó. Eu pressionei, a variável leitura 15 vale 1. Quando ele chega na próxima linha de digital write LED 25,1, ele vai acender o LED, pessoal. Certo? Então, se eu solto, ele desliga. Se eu pressiono, ele liga. Safe isso aí, pessoal, beleza? Então, o que a gente vai fazer agora, pessoal? Vamos melhorar um pouco aqui. Mas vamos primeiro dar uma revisada aí, galera. Vamos lá. Pensa um pouquinho e vai respondendo aí. Dá uma pausada no vídeo. O que é int? O que é int lá pra gente? Quando a gente fala que uma variável é um int. Isso, pessoal. Um int é uma variável inteira. Ela pode armazenar valores que são inteiros. Então, 2, 5, 18, menos 4 são todos valores inteiros, não são valores que têm casa decimal, também não são valores reais, beleza? O que é um boolean? Um famoso booleano. Booleano é aquela variável que ela é binária, ela só pode ter dois valores, né, pessoal? 0 e 1, show de bola. E o pinmode, pessoal, a gente viu que o pinmode ele vai fazer um negócio para a gente, está relacionado ali com output e input, e aí? Isso. O Pmode, o que ele faz? Ele ajusta um pino específico do nosso microcontrolador para poder ele trabalhar ou como saída ou como entrada. Então, se eu for usar ele para
comandar alguma coisa para ligar um LED, para comandar um relé, para ligar um motor, ou qualquer coisa parecida, eu vou ajustar aquele pino para ser output. Então, eu vou botar pin mode, a parênteses, o número do pino, ou o nome da variável que indica o número do pino, vírgula, o modo de operação, que pode ser output se for uma saída. Agora, se eu quiser ler um botão, ou daqui a pouco a gente quiser ler um sensor, por exemplo, o que a gente vai dizer? A gente vai dizer pin mode, a parênteses, o número do pino, vírgula, input, fecha parênteses, ponto e vírgula. Toda instrução tem que ser terminada com ponto e vírgula. O que mais, pessoal? Digital read, o que ele faz? Comande um novo. O digital read, ele faz a leitura das nossas entradas digitais. Como assim leitura? Ele vai ver se está chegando o valor lógico 0 ou o valor lógico 1, se está chegando um ligado ou um desligado, se está chegando um 0 ou um 3,3 volts, e vai captar esse valor. Essa função ela vai retornar um valor ou 0, se não estiver chegando 0 volts, ou o valor lógico 1, se tiver chegando algo próximo de 3,3. Então, é uma função que retorna um valor booleano, tudo bem? Então, normalmente, quando a gente vai armazenar ela numa variável, a gente vai armazenar numa variável que também é um booleano. E o digital write, pessoal, o que ele faz? Esse aí você já conhece. Isso, digital write, o que ele vai fazer? Ele vai escrever para a gente em um pino, ou seja, ele vai mudar a tensão de ser de um pino entre 0 e 3,3. A gente já tinha visto que a gente pode escrever o número do pino, vírgula, high ou vírgula low, para escrever ligado ou desligado, 0 ou 3,3. Mas a gente viu hoje também que a gente pode escrever 0 e 1 para escrever também aqui de forma equivalente. Então, se eu botar 0 é a mesma coisa que eu estivesse escrevendo low, se eu botar 1 é a mesma coisa que eu estivesse escrevendo high, beleza, pessoal? Show de bola. Então, vamos fazer um exercíciozinho, pessoal. Olha só, vamos ligar dois LEDs com dois botões. Então, eu quero que um botão acenda o LED vermelho e outro botão acenda o LED verde. Pausa o vídeo aí e tentem montar, tentem criar esse código aí. E já já vocês voltam aqui para conferir o gabarito. E aí, pessoal, montou? Deu certo aí? Show de bola? Então vamos lá, galera. Olha só o que a gente vai fazer aqui. Vamos adicionar aqui, ó. Então no nosso circuito aqui, eu vou disponibilizar lá no Ava para vocês o diagrama.json aí para vocês reproduzirem esse circuitinho igual tá aqui. O que que vocês vão fazer para mim, pessoal? Vocês vão vir aqui e vão fazer, ó. Vai pegar aqui, aí vai dar. Ah, beleza, eu já tenho um botão, preciso adicionar um outro botão. O primeiro botão está no 15, vou botar um botão no 16. Eu vou dar um nome assim bastante compreensível, chamado botão 16. E ele está na porta 16. Show de bola. O que mais, pessoal? Eu já tenho um LED na 25 e tenho um LED na 32. Então, eu vou chamar o próximo cara de LED da 32. E aí, ele está na porta 32, não 35. Excelente. Aí, para armazenar se o meu botão está pressionado ou não, eu tenho um booleano chamado leitura da porta 15. Como agora eu tenho um outro botão na porta 16, eu vou chamar de leitura da 16. Beleza. O que mais, pessoal? Se o meu botão 16 vai ser uma leitura também, então eu posso botar aqui, ó, botão 16 tem que ser uma input, ponto e vírgula. E o meu segundo LED, ó, vou vir aqui, pin mode do nosso LED 32 vai ser um output, pessoal. Olha que coisa bonita aqui. Aí, o que mais, pessoal? Aqui no loop, ó, se eu já tinha uma leitura aqui igual a esse cara, eu vou copiar a mesma linha e vou dizer agora que leitura 16 é igual ao digital read do botão 16. E, de forma análoga, por que isso, professor? Porque, ó, eu vou armazenar na variável leitura 16 o que está chegando na porta 16, da mesma forma como eu estava armazenando na variável leitura 15 o que estava chegando na porta 15, tudo bem? E vou fazer um negócio análogo aqui, ó, para o LED 32 eu vou escrever nele o que estiver sendo lido
na leitura 16. Show de bola, pessoal? Vou mandar parar, vou mandar começar aqui a simulação. Ele vai compilar o projeto. Se a gente tiver escrito alguma coisa errada, ele vai dar uma pitada. Como ele não apitou, o que eu vou fazer? Ó, vou vir aqui e vou pressionar o botão. Então, isso aqui já está funcionando. Show de bola. Eu aperto, liga, solto, desligo. Vou vir no segundo cara aqui, pessoal, olha só. Pressionei, ligou, soltei, desligou. Pressionei, ligou, soltei, desligou. Show de bola, pessoal. Vamos lá, então. Se funcionou o de vocês, então tudo certo. Esse vídeo fica por aqui e até já!